Ministro Edson Fachin mantém prisão de ex-prefeito de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, acusado de fraude em licitações. E você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes suspende artigo da lei do Distrito Federal que exige curso superior para a carreira de agente penitenciário. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decide que réus da tragédia na Boate Kiss não irão a júri popular. Hospital é condenado a indenizar paciente que sofreu queimaduras durante cirurgia. Anatel vai bloquear sinal de celulares clandestinos a partir do ano que vem. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, mantém prisão de ex-prefeito de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, acusado de fraude em licitações. Repórter Fernanda Porto, ao vivo, tem as informações. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Ao negar o pedido de liberdade, o ministro Edson Fachin explicou que o STF tem posição firme em não dar seguimento a habeas corpus contra a decisão proferida por ministro de Tribunal Superior e ainda não analisada pelo colegiado do mesmo tribunal. O ex-prefeito de São Gonçalo, Neilton Mulim da Costa, foi preso preventivamente em agosto desse ano por conta da Operação Apagão, que apura irregularidades na administração pública. Ao fazer o pedido de liberdade, a defesa do ex-prefeito alegou que ele é portador de doença grave e, por isso, não tem condições de ficar em cárcere. William. Obrigado, Fernanda. O Tribunal do Júri de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, condenou o policial militar Alexandro Lopes a 79 anos de prisão por homicídio qualificado, extorsão mediante sequestro e associação criminosa pelas mortes de 2 traficantes em 2010. Ele é apontado como líder de um grupo de extermínio investigado pela juíza Patrícia Cioli, assassinada em 2011. Patrícia era juíza em São Gonçalo e foi morta quando chegava em casa. De acordo com denúncia do Ministério Público, o policial condenado organizava as ações criminosas cometidas pelo grupo. Paciente que sofreu queimaduras durante uma cirurgia vai ser indenizada pelo hospital. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso condenou o hospital a ressarcir as despesas que a paciente teve com o tratamento das lesões e a pagar R$20 mil por danos morais. A paciente sofreu a queimadura no glúteo durante uma cirurgia de redução de estômago e teria recebido alta sem saber da lesão. Depois, foi informada de que a causa mais provável do machucado seria a placa de bisturi elétrico, que teria sido colocada em local inadequado. No STJ, o hospital alegou que só o médico era responsável pela cirurgia. No entanto, os ministros da terceira turma avaliaram que a Justiça Estadual atribuiu a má prestação de serviços exclusivamente ao hospital. Portanto, surge o dever de compensar os danos materiais e morais suportados pela paciente. Com isso, a condenação foi mantida. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decide que réus da tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria, não irão a júri popular. A repórter Viviane Novaes tem as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. O julgamento terminou empatado em 4-4, o que beneficiou os réus porque não houve maioria. Com a decisão, eles serão julgados por um juiz criminal de Santa Maria. O processo está na Justiça desde 2013, quando 242 pessoas morreram no incêndio da Boate Kiss, na área central de Santa Maria. 636 pessoas ficaram feridas. Os réus respondem por homicídio e tentativa de homicídio em liberdade. O Ministério Público sustenta que o crime foi doloso, ou seja, intencional, e vai recorrer da decisão desta sexta-feira. William. Obrigado pelas informações, Viviane. É aquele velho ditado: o barato pode ser caro. Celulares clandestinos não cadastrados no sistema da Anatel ou em agências reguladoras de outros países vão ser bloqueados a partir do ano que vem. Brasileiro gosta de uma boa oferta e na hora de comprar um aparelho celular não é diferente. Normalmente eu compro na loja ou no site. Eu pesquiso pelo site. Eu comprei esse daqui de segunda mão,
Estavam vendendo isso, ele era de vitrine, aí eu apenas comprei, tipo, a metade da metade do valor. Só não valeu mais a pena por causa que agora ele começou a dar uns problemas. Além de correr o risco de comprar um aparelho com defeito, o celular pode ser produto de roubo ou contrabando. Nesse caso, não tem certificado de qualidade para garantir a segurança do consumidor e também sobrecarrega a rede das operadoras de telefonia. Esses equipamentos requerem uma qualidade para entrar nas redes das operadoras, né? E, efetivamente, se não há um controle apurado da qualidade fabril desses equipamentos, isso traz um prejuízo na prestação do serviço que podem transbordar na oferta e, portanto, na qualidade dessa prestação. Desde 2000 até agora, foram bloqueados mais de 8 milhões de aparelhos celulares em todo o Brasil. Os motivos do bloqueio são roubo, furto, extravio e perda. Mas mesmo com o bloqueio, o número de aparelhos irregulares é alto. A estimativa é que, por mês, mais de 1 milhão de celulares sem registro são habilitados para uso. Por isso, a Anatel, juntamente com as operadoras de telefonia, estão implantando uma nova tecnologia de bloqueio. Ganha todo mundo, ou seja, ganha o usuário, ganha os governos com a parte de tributos, ganham as indústrias, porque aí os aparelhos garantem qualidade, e as operadoras, porque certamente também deverá diminuir o volume de reclamações, que em grande parte são ocasionadas pelos aparelhos, não propriamente pelo serviço prestado. A previsão é que o novo método comece a ser implantado a partir de fevereiro do ano que vem em 3 fases. A primeira será em Goiás e no Distrito Federal. A segunda, a partir de setembro de 2018, em 9 estados. E a terceira e última fase, prevista para ser implantada em janeiro de 2019, atenderá o restante do país. Terminada a fase primeira, experimental, haverá então uma avaliação do processo que vai durar justamente de agosto a setembro para ser conferido se há necessidade de algum ajuste, que normalmente há. Quem estiver com um aparelho celular clandestino será alertado 4 vezes por meio de mensagem. Depois disso, será bloqueado. Este advogado explica que o consumidor que comprou um aparelho irregular em uma loja pode pedir a troca. Se o consumidor ele adquire esse aparelho de uma loja formalmente constituída, ele está muito mais protegido, porque aí ele vai poder voltar à loja, ele vai ter o seu dinheiro de volta, ele vai ter um novo aparelho, porque se trata de um vício. Ele poderá também levar informação até a polícia, no caso, por se tratar de uma fraude. Os consumidores aprovam a nova medida da Anatel. Eu acho muito bacana, acho que já deveria ter feito isso há muito tempo. É ótimo para coibir as ações do bandido, e principalmente com esse bando de réplica que tem aí, né? Esse bando de xing-ling que tem aí. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu o artigo da lei do Distrito Federal que exige curso superior para quem ingressa na carreira de agente penitenciário. A lei estipulou ainda um prazo de 7 anos para que os atuais agentes penitenciários façam curso superior. O ministro Alexandre de Moraes destacou que a regra passou a valer por meio de emendas parlamentares que extrapolam o projeto de lei apresentado pelo governador. A decisão liminar ainda vai ser votada em plenário. E o ministro Ricardo Lewandowski negou liminar em pedido do conselheiro afastado do Tribunal de Contas de Roraima, Henrique Manuel Fernandes Machado, que queria o imediato retorno ao cargo. Ele responde à ação penal no STJ acusado de peculato. O ministro Lewandowski não identificou ilegalidade ou abuso de poder na decisão do STJ, que negou o pedido do conselheiro para voltar ao cargo no Tribunal de Contas de Roraima. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Funcionária demitida grávida perde direito à indenização por se recusar a voltar ao emprego. A gente volta em instantes. Uma funcionária que foi demitida e, ao descobrir que estava grávida, não quis retornar ao emprego, perdeu o direito à indenização. A Justiça entendeu que a mulher agiu de má fé. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais manteve a sentença de primeira instância por entender que houve má fé por parte da trabalhadora. O regional observou que a empregada só ajuizou a ação em agosto de 2016, mais de um ano depois da saída dela da empresa, já perto do fim do período referente à estabilidade. Aqui no TST, a relatora na 4ª turma, ministra Maria de Assis Calcin,
lembrou que, pela Constituição Federal, a simples comprovação da gravidez é suficiente para que a empregada tenha reconhecido o direito à garantia ao emprego e que o fato de o empregador não ter conhecimento da gravidez na data da dispensa não retira dele o dever de pagar a indenização, como consta na súmula 244 do TST. Mas a relatora entendeu que o afastamento do direito à indenização teve como causa a má-fé da trabalhadora, já que a empresa aceitou recontratá-la ainda durante a audiência de conciliação na primeira instância, mas a proposta foi rejeitada por ela. A decisão foi unânime. No estado de Goiás, juiz determina interdição de jovem que se recusa a continuar um tratamento médico. A interdição judicial ocorre quando alguém é declarado incapaz para os atos da vida civil, sendo nomeado um curador para auxiliar a pessoa. Um jovem de 22 anos com uma doença renal crônica, Humberto Pires de Campos Filho, se recusava a fazer hemodiálise. A mãe entrou com uma ação de interdição na justiça, alegando que ele sofre de várias complicações de saúde e problemas psiquiátricos. O Tribunal de Justiça de Goiás aceitou o pedido e nomeou a mãe dele como curadora para cuidar da saúde de Humberto. A interdição é provisória, tem prazo de 1 ano. O Código Civil prevê quem pode ser interditado: aquele que não tem discernimento por causa de doença ou deficiência mental e o que não consegue exprimir a vontade. Há ainda o viciado em drogas, o que se embriaga com frequência, e aquele que a lei chama de pródigo, o famoso gastador. Segundo o CPC, Código de Processo Civil, a interdição pode ser feita pelo cônjuge ou companheiro, pelos parentes ou tutores, pelo Ministério Público e, se for o caso, pelo representante da entidade onde o interditando se encontra abrigado. Esta especialista em direito de família lembra que o CPC, que entrou em vigor em março do ano passado, trouxe uma novidade. O juiz poderá nomear um curador provisório para o interditando para determinados atos da vida civil. E isso é uma inovação da nova lei, né, que foi incluído no CPC, que agora o novo CPC, quem está regulando toda a legislação relacionada à interdição. E isso já era uma demanda que, doutrinariamente, já era muito discutido. A nomeação da mãe de Humberto como curadora se enquadra nesta novidade do Código. Bem provável que já tinha uma demanda muito grande no país para interdições provisórias para pessoas que realmente estão passando por uma determinada doença física ou mental e não têm a possibilidade de responder pelos seus atos. Então, por um prazo determinado, vai nomear um curador, seja um cônjuge, um filho, um pai ou uma mãe, para que responda por esses doentes que estão incapacitados realmente de responderem por eles mesmos. Em entrevista coletiva à imprensa, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, divulgou o resultado parcial do teste público de segurança deste ano. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, apresentou no relatório parcial dos resultados alcançados nos 4 dias do teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação, o TPS. No teste deste ano, dos 14 planos propostos, 3 apresentaram achados relevantes, que serão corrigidos pela equipe técnica. O coordenador de sistemas eleitorais do TSE, José de Melo Cruz, explicou os detalhes do que foi identificado nos planos de ataque à urna eletrônica. Foram 3 achados, mas dá para resumir em 2 vulnerabilidades genéricas, que vão ser rapidamente corrigidos. O objetivo do TPS é fortalecer a segurança dos sistemas usados na eleição. O teste estava previsto para terminar ontem, quinta-feira, mas foi estendido por mais um dia a pedido de uma das equipes de investigadores. E pela primeira vez, observadores internacionais participaram do teste público de segurança das urnas eletrônicas. Os representantes eleitorais estrangeiros foram recebidos pelo presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes. Ele deu as boas-vindas, salientou o grande número de candidatos nas eleições brasileiras e ressaltou a importância do interesse internacional no processo eleitoral brasileiro. Eu fico muito satisfeito de termos também agora a presença desses experts nesse teste de segurança do sistema de votação eletrônica. Podemos não só divulgar as suas potencialidades, as suas virtualidades, a sua consistência, mas mostrar que temos todo o cuidado para que o sistema seja realmente íntegro
e seguro. O presidente também falou sobre a modernização com a biometria e a redução de possíveis fraudes. O TSE, mas a Justiça Eleitoral como um todo, faz parte daquele nicho do Brasil que dá certo. Eu acho que nós devemos nos irmanar no sentido de divulgarmos isso de maneira bastante intensa. Essa é a primeira vez que os observadores internacionais acompanham os testes no Tribunal Superior Eleitoral. Eles são da Argentina, México, Zâmbia e da Organização dos Estados Americanos. O TPS 2017 está na 4ª edição e tem 4 investigadores individuais e mais 3 grupos que tentam executar ataques ao sistema eletrônico de votação para reforçar a segurança de qualquer vulnerabilidade que seja encontrada. Para a representante argentina, a visita ao Brasil foi uma forma de trocar informações importantes para que o sistema seja o espelho para as eleições na América Latina. Essa possibilidade de participar neste teste de segurança enquanto o funcionamento das urnas eletrônicas, reitero, para nós é sumamente importante. A partir de amanhã, os eleitores do estado de São Paulo também poderão realizar o cadastramento biométrico aos fins de semana. O atendimento em horário diferenciado, denominado Mutirão da Biometria, vai acontecer nos cartórios eleitorais e postos de atendimento de todo o estado nos dias 2, 9 e 16 de dezembro, das 9 da manhã às 6 da tarde. O atendimento é por ordem de chegada. O eleitor deve levar documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência recente e título eleitoral, se tiver. Em Guarulhos, Sorocaba e mais 83 cidades paulistas, o cadastramento biométrico já é obrigatório. Os eleitores dessas cidades que não realizarem a biometria terão o título eleitoral cancelado, o que implica em diversos impedimentos na vida civil, como obter empréstimos em bancos públicos, tomar posse em cargo público, renovar matrícula em estabelecimento oficial de ensino e tirar o passaporte. Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Estudante que perdeu vaga por alterações no edital feitas após a prova vai entrar na universidade? A gente volta já já. A Advocacia Geral da União acaba de entrar com recurso no Tribunal Regional da Primeira Região, em Brasília, contra a decisão de primeira instância que suspendeu a divulgação da campanha Combate aos Privilégios, elaborada pelo governo federal para defender a reforma da Previdência. A juíza da 14ª Vara Federal de Brasília considerou a propaganda ofensiva e desrespeitosa. Segundo a AGU, a decisão representa grave violação à ordem pública e viola o princípio da separação dos poderes. O Ministério Público Federal em Roraima assinou um acordo com o governo do estado para normatizar o uso de novas tornozeleiras eletrônicas. A utilização dos novos aparelhos deve começar já a partir do dia 11 deste mês. No total, serão reservadas 50 tornozeleiras para a vara de execução penal, para presos em regime fechado, semiaberto e que cumprem prisão domiciliar, e 75 para presos provisórios, o que, segundo o Ministério Público, vai ajudar no monitoramento eletrônico. Além da implantação da central de monitoramento e a utilização de tornozeleiras, o acordo também prevê a construção de uma nova unidade prisional, a ampliação da cadeia pública de Boa Vista e a construção da unidade de Rorainópolis. Quem se prepara para concursos públicos ou vestibulares já sabe. É preciso ler com atenção o edital para compreender as regras e saber os assuntos que vão cair na prova. Mas e se o edital é alterado depois da realização do exame? Um estudante que perdeu a vaga por alterações no edital feitas após a prova ganhou na Justiça o direito de cursar engenharia elétrica na Universidade Federal do Amapá. Neste cursinho em Brasília, centenas de candidatos se preparam dia e noite para passar em concursos públicos e vestibulares. A rotina de estudos, para alguns, inclui aulas em mais de um período. E muitos, como Samuel, já estão nesta maratona há mais de um ano. Você muitas vezes monta uma preparação de meses, faz o estudo pré-edital, faz um comparativo. E aí, quando o edital foge das regras por ele propostas pelo edital, aí assim, nós ficamos em uma situação bem insegura e ficamos muito dependendo da sorte, né? E dos critérios que não são apresentados. Quando há alterações para fazer no conteúdo ou nas regras da seleção, geralmente outro edital precisa ser publicado. No Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, SEBRASP, antigo CESP,
o diretor nos recebeu para explicar como a banca procede quando identifica a necessidade de retificação. A retificação do edital só pode ocorrer por meio de um outro edital, né? Por exemplo, um comunicado não tem um condão de alterar uma regra editalícia. Tá? Somente um novo edital pode retificar o edital anterior. Normalmente, quando a gente retifica, a gente não republica tudo, a gente só retifica o item específico que está com defeito, digamos assim, o que tem algum viés, algum problema. E tem um prazo para que estas alterações sejam feitas e divulgadas. Que isso tem que ser feito preferencialmente antes do início das inscrições. E, se não for possível, pelo menos antes do término das inscrições, porque se você está alterando uma regra editalícia, o candidato pode não querer se inscrever, ou então alguém que não quis se inscrever agora passou a se interessar. E essa mudança de regras no meio do jogo pode prejudicar os candidatos, seja na busca de uma vaga no serviço público ou em instituição federal de ensino, como aconteceu com o concorrente do vestibular de engenharia elétrica da Universidade Federal do Amapá. Ele alegou na justiça que teve a classificação alterada e por isso perdeu a vaga, porque a banca mudou o edital várias vezes após a realização das provas. O caso dele foi parar no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A 6ª turma do tribunal confirmou uma sentença da Justiça Federal do Amapá que havia sinalizado pela ilegalidade das alterações e determinado a inclusão do estudante na lista de aprovados. Segundo o relator, desembargador federal Cássio Nunes Marques, pela jurisprudência da Justiça Federal, só se admite alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a carreira pública ou graduação. Este advogado, especialista em direito administrativo, que também acompanha a preparação de alunos para concursos públicos, explica que os editais devem ser seguidos à risca pela administração pública, assim como pelos candidatos, e que alteração de regras depois da realização das provas é ilegal. O edital ele vincula tanto a administração como também vincula também o candidato. Então o candidato ele se submete às regras do edital, às regras editalícias. Então ele estuda, certo? Todo aquele edital, ele acompanha todos os andamentos do edital. Então qualquer alteração, na minha opinião, certo? Posterior à aplicação das provas, tá? Para mim é totalmente eivado e difícil. Para que o candidato não seja prejudicado, o advogado dá a dica. O candidato ele tem que estar atento, ele é o maior interessado, não é isso? Então ele tem que estar atento, né, ao site da banca examinadora e ver qualquer alteração editalícia que porventura vier a ocorrer. E se porventura aquela alteração prejudicar o candidato, ele tenta administrativamente entrar em contato com a banca examinadora, certo? Se porventura não obter êxito, seria o caso de uma judicialização. O ano letivo ainda nem terminou e os pais já estão preocupados com o preço da matrícula e das mensalidades para 2018. Para evitar aborrecimento, é bom conferir se todos os detalhes da negociação estão no contrato. O contrato confirma a negociação de 50% de desconto na mensalidade escolar das duas filhas de Iriovaldo. Foi de muita choradeira, né? Que o brasileiro gosta de chorar, né? E obter um desconto. Foi muito, assim, trabalhoso, mas a minha filha fez um concurso e conseguiu 50% e conseguiu levar a outra filha nossa, depois de uma boa negociação, entendeu? Levar para essa outra escola. O termo também deixa claro que o material didático e as aulas de inglês estão incluídos nas mensalidades. Nós temos a nossa filha que adquiriu também o inglês, que nós pagávamos de 400 a 600 reais fora. E aqui já está inserido nessas parcelas. Na hora de escolher a escola dos filhos, é importante avaliar a estrutura física, metodologia de ensino e condições de segurança. Além disso, é fundamental que os pais ou responsáveis fiquem atentos na hora de fechar contrato com a escola. Detalhes como preço, data de vencimento e tarifas extras devem estar descritos nas cláusulas. A forma de pagamento deve estar redigida no contrato, se vai haver um reajuste ou não. O número de alunos por sala também a escola é obrigada a informar. E esse contrato ele também tem que ser divulgado amplamente, local de fácil acesso, num prazo mínimo de até 45 dias antes do início das aulas. A advogada explica ainda que na hora de fazer a matrícula, a escola não pode exigir fiador e nem cobrar taxa de material de uso coletivo. Existe uma lei específica que fala que essa cobrança de material coletivo é abusivo e é considerada nula. Então, o consumidor não tem obrigação de comprar isso. Uma banda que faz rock com influência na música latina é a atração do refrão deste domingo.
A Consuelo já se apresenta em vários palcos Brasil afora. Para saber mais sobre a banda, é só assistir o refrão domingo, às 9h30 da noite. E assim, desce a ladeira pro mar. E uma última notícia. O ministro Gilmar Mendes, do STF, mandou soltar o empresário do setor de ônibus do Rio de Janeiro, Jacó Barata Filho, e o ex-presidente da FETranspor, Lelis Marcos Teixeira. Barata Filho e Lelis Teixeira são alvos da Operação Ponto Final, um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue com a gente aqui na TV Justiça.